do meu irmão. Eu sei que aqui todo mundo tem problemas e muitas pessoas aqui passam dificuldades. Mas eu conversando com o Ivan essa semana, Deus colocou no nosso coração um propósito. E eu quero saber qual é o tamanho da tua fé, irmãos. Porque como João Paulo diz, seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Uma certa feita ali no outro templo ali, na rua Ciel Trindade, a irmã Lute chegou para nós e apresentou uma dificuldade. Ela estava com algumas contas de água atrasadas e ela precisava de R$118 para pagar as suas contas. E Deus foi fiel na vida dos irmãos, nós conseguimos o dinheiro, até mais, eu acho que foi R$120 que nós conseguimos. E a irmã Lute pagou a sua conta de água e a Copasa voltou lá, né, e fez a ligação. 180, a gente conseguiu 180. E era 118, não era? Amém, irmãos? Como Deus é maravilhoso. Eu tenho certeza que João Paulo não ia falar isso aqui no culto. Mas para quem não sabe, João Paulo teve a sua luz cortada quinta-feira. E foi restabelecida hoje pela manhã. Com a conta atrasada, as duas davam quase R$350, irmão. R$340. E já tem outra para chegar de 105 a 105 reais. Pela graça de Deus, o pastor Zenobio conseguiu emprestar para João Paulo o dinheiro para ir pagar a conta de luz. Mas foi emprestado, irmãos. E pela graça de Deus, Deus vai abençoar os irmãos que puderem abençoar o servo do Senhor. João Paulo também pegou uma cesta básica para os irmãos Walter, né? Tiago também está desempregado. Eu não sei qual é a dificuldade de Tiago, mas eu tenho certeza que eu tenho. E se eu for contar para os irmãos qual é a minha dificuldade, aí será muito. Mas eu não estou pedindo para mim, irmãos. Eu estou pedindo para esses dois homens de Deus. Não só para João Paulo, mas para Tiago também. Irmãos, eu não estou pedindo para você agora, porque os irmãos podem falar assim: ah, irmão, acabei de ofertar, se o senhor falar mais cedo. Mas o que você ofertou aqui, irmão, foi para o Senhor, foi para a casa do Senhor. A obra de Deus também precisa, porque ela está com o aluguel do templo atrasado. Nós precisamos pagar o aluguel do templo. Eu estou querendo dizer para os irmãos que quando que você doa para esses dois homens de Deus, o que você puder. Eu não quero que você tire da boca dos seus filhos nem do que você precisa para pagar a sua conta de luz, porque a sua também pode ser cortada. Mas eu quero que você dê aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Talvez você não tenha agora, mas eu tenho amanhã. Eu mesmo, de mim, eu vou ofertar. Mas eu vou ofertar amanhã. E eu não vou falar para os irmãos quanto eu vou ofertar. Mas eu quero que você oferte também ao Senhor, abençoando esses dois homens de Deus. Eu tenho certeza que eles estão precisando. E Deus colocou isso no coração meu e no coração de Ivan, para que nós pudéssemos estar passando para a igreja. Se você não tem a coragem, irmão, de chegar até o irmão João Paulo e o irmão Tiago e apresentar o seu valor, você pode me procurar, pode procurar Ivan, pode procurar até mesmo a irmã Lourdes. Fala assim: ó, isso aqui é para o irmão João Paulo, e esse aqui é para o irmão Tiago. Faça o que o Senhor colocar no seu coração. Viu, irmãos? Irmãos, é por isso que eu não reclamo. Eu não gosto de reclamar de nada que Deus faz. Eu acabei de falar aqui que tem coisas que são nós. Você jamais vai ver a pessoa cortar 2 contas de luz. Ninguém faz isso. Eu fui reclamar isso aqui em casa, minha esposa falou assim: deixa Deus trabalhar, irmãos. Deixa Deus trabalhar. Ó, eu posso estar na pior das hipóteses da minha vida. Você nunca vai me ver triste aqui. Sabe por quê? Porque eu sei quem tem crido. Eu sei que Ele é fiel. Tá, mim, irmãos, eu jamais teria coragem de pedir, igual o que Ele falou. Se eu puder tirar, se você tiver aí para a obra de Deus, eu tiro. Mas para mim eu não tiro, não. Mas tem uma coisa que eu não faço. Eu não sou orgulhoso, não. Quem sentir de dar, eu estou pronto para receber. Estou pronto para receber. Isso é de Deus, irmão. Para mim, o dia que você me ver abrir a boca e falar assim: me dá água, porque eu tenho café. Eu tenho irmãos aqui, eu tenho minha família que é tranquila, meu pai, minha mãe. Só que quem cuida de mim é Deus. E a minha família hoje aqui, irmãos, sabe quem é? Sabe quem é minha mãe aqui hoje? Sabe quem são meu pai aqui? Quem é meu pai? Sabe quem são meus irmãos aqui hoje? Está aqui.
São vocês que são minha família. As minhas mães estão aqui no Signação. Os meus pais estão aqui, o William, Ivan, o tocador ali, o irmão Carlos, o Tiago. Os nossos irmãos são essas crianças aí. Então é vocês que são a nossa família. Se sentir, irmão, faz. Deus vai trazer a coisa, mas se não sentir, Deus abençoe esse mês. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Quem tem fé para isso aí? Amém. Glória a Deus. Tem que ter fé, viu, irmãos? Irmãos, eu vou fazer aqui a leitura da palavra de Deus. Se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no verso 36, a seguir. A mensagem, irmãos, que eu estava preparando desde quando João Paulo falou que eu estaria pregando aqui, era ontem. Mas essa semana o Senhor mudou essa mensagem. Depois que eu comecei a estudar a lição da revista dominical que teve aqui hoje pela manhã, o Senhor confirmou no meu coração a mensagem que seria traga aqui essa noite. Né? A revista de escola dominical hoje falou sobre a morte de Jesus. E é sobre Jesus e a sua morte, o seu sacrifício, que eu quero falar aqui essa noite. Os irmãos que acharam, abra sua Bíblia, os irmãos que acharam, possam acompanhar comigo. Mateus 26, versículo 36, diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou à terra. E levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não podes passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outras vezes adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me traiu. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu nunca senti um sentimento assim de impossibilidade para pregar a palavra de Deus. Quando Deus me levou a este texto, a um texto que vai falar sobre o homem que amou o mundo até mais do que a sua própria vida. Falar deste homem, irmãos, faltam-me palavras para falar deste homem. Como na escola dominical fala, o homem perfeito. Este homem se chama Jesus Cristo. Aquele que deixou a sua honra, deixou a sua glória, deixou os seus status de Deus por um tempo de lado e desceu a esta terra como um homem, e como um homem perfeito. Padeceu tudo que nós padecemos, irmãos. Ele teve fome, ele teve sede, ele passou por dificuldades. E eu acredito que muitas vezes dificuldades financeiras, como muitos irmãos têm passado. Jesus teve problemas na sua casa, no meio da sua família. A Bíblia começa a falar mais detalhadamente a partir dos 30 anos de Jesus, quando ele é batizado. Mas eu acredito que nos 30 primeiros anos da vida de Jesus, Jesus passou por muitas coisas. A família de Jesus era um homem perfeito, mas a sua família não era.
Maria não era perfeita, José não era perfeito, e nenhum dos seus outros irmãos era perfeito. Eu acredito que muitas vezes Jesus teve que acabar discussões no meio da sua família. Eu acredito que muitas vezes Jesus teve que entrar em oração diante de Deus para que Deus quebrasse laços que o diabo estava levantando no meio da sua família. A Bíblia vai dizer que certa feita Jesus pregando, Tiago e a sua mãe vai buscar Jesus para levar Jesus embora, porque Jesus estava... eles não estavam entendendo o trabalhar de Jesus. Jesus, de uma hora para outra, Jesus muda totalmente. Quando Jesus é batizado por João Batista nas águas, Jesus muda totalmente. Jesus não vai mais trabalhar. Jesus já não volta mais para casa. Jesus agora ele vai fazer a obra de seu Pai. A Bíblia diz que Jesus é levado para o deserto e ali ele é tentado pelo diabo. E quando Jesus volta, Jesus não vai mais para Nazaré, para dormir na casa de sua mãe. Jesus vai agora para Cafarnaum. Lá ele compra uma casa, constrói a casa, não sei, porque Jesus também era carpinteiro. E Jesus agora começa o seu ministério. Ele larga sua pai, eu acredito que José já tinha morrido, mas ele larga sua mãe e os seus irmãos para fazer a obra de seu pai. Ele começa a peregrinar por minha e por sua vida. Jesus, irmãos, eu fico até emocionado a falar de Jesus, porque não existe um homem que amou o mundo de tal maneira, irmãos, para entregar a sua vida por mim e por você. Meu Deus. E muitas das vezes, irmão, nós não damos valor a este homem. Quando você ama o seu irmão, você está amando Jesus. Quando você ora pelo seu irmão, Jesus se alegra. Quando você compartilha da dor do seu irmão, Jesus compartilha com você, Jesus está contigo. A partir de uns 6 meses para cá, desde janeiro, quando a minha esposa não pôde mais trabalhar, porque a sua licença maternidade terminava no mês de dezembro, e no mês de janeiro ela não conseguiu o seu emprego, porque pela vontade de Deus ela recebeu uma enfermidade na sua garganta, e ela não pôde mais me ajudar financeiramente. E muitos problemas nós arrumamos por isso. Mas como João Paulo diz aqui, eu estou alegre no Senhor porque o meu nome está escrito no livro da vida. E mesmo que diabo roube tudo que eu tenho, mesmo que diabo roube tudo por amor de Deus, o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Irmãos, quando eu acabei de ler aqui, Jesus ele nunca sofreu tanto como ele sofreu nessa noite. A Bíblia diz que Jesus foi orar 3 vezes, irmãos, e ele orou sempre a mesma coisa. A Bíblia diz que quando Jesus celebra a Santa Ceia, a Bíblia diz que ele canta um hino. No versículo 30 do versículo 29 ele fala assim: e tendo cantado o hino, saíram para o monte das Oliveiras. E ele diz, nos montes das Oliveiras, chega para o seu discípulo e fala assim: então Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, que eram irmãos, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Irmãos, se você ler os evangelhos Marcos, Lucas, João e Mateus, toda vez que Jesus foi orar, Jesus sempre foi orar sozinho. Veja que Jesus fala assim: entra no barco e parte para o barco que eu vou orar. Depois eu encontro vocês. Olha, fica aqui que eu vou subir no monte e eu vou orar.
Toda vez que Jesus ia orar, ele sempre ia sozinho. Mas nesses dias, Jesus estava tão triste, tão angustiado, que ele necessitava de amigos ao seu lado. De pessoas que pudessem interceder por ele, pessoas que podiam ajudar ele naquele momento. Porque Jesus sentia muito angustiado. Ele fala aqui que a minha alma está triste até a morte. Veja, irmãos, o tamanho da angústia que Jesus estava no seu coração. E Jesus, ele chega a dizer para Deus: Deus, passa de mim este cálice. Eu como Deus, eu como Jesus, eu estou vendo o sofrimento que eu vou passar, a angústia que eu vou passar, o sofrimento que eu vou passar. E a minha carne está com medo. Porque Jesus mais na frente vai dizer que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Naquele momento a carne de Jesus treme, a carne de Jesus fica com medo. O lado de Jesus, homem, fica com medo do sofrimento que ele ia passar. Mas no mesmo momento o Jesus Cristo, o Deus, fala assim: não, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Irmãos, muitas das vezes na sua vida você vai fraquejar. Muitos momentos da sua vida você vai ficar triste, você vai desejar desistir. Você vai querer passar, você vai querer desejar a morte a passar pela luta que virá. Mas faça como Davi, irmãos, ainda que você passe pelo vale da sombra e o vale da morte, não temas mal, porque o Senhor, Ele é contigo. Assim como Deus era com Jesus, irmãos, naquele momento, Deus, Ele é também contigo. Você, irmão, na sua caminhada, nas suas lutas, nas suas provações, você vai procurar um amigo para te ajudar. Você vai procurar um irmão, você vai procurar o pastor da igreja, você vai procurar seu pai, a sua mãe, os seus filhos, e eles vão estar dormindo como os discípulos dormiram aqui. Mas tenha certeza no seu coração que Jesus, Ele não dorme, Ele peleja por vocês. Em nome de Jesus, irmãos, não deixe Ele sair do barco. Porque enquanto Ele estiver no barco, a tempestade não vai dar ao seu barco. Irmãos, enquanto Jesus está no barco, não temas. Pode vir a tempestade que vier, pode levantar a luta que levantar. Mas o diabo, ele não vai prevalecer contra a sua vida. Porque Jesus, Ele está no barco. Jesus vai dar uma promessa para a igreja, irmãos. E permitam dizer para os irmãos que a igreja não é essas quatro paredes aqui, não. Isso aqui chama templo. Igreja, irmãos, é eu e é você. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos templos do Espírito Santo. E quando Jesus fala assim que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele, Ele estava dizendo que o inferno não vai prevalecer contra a sua vida. Ainda que você tenha pouca força, mas não desista. Porque Jesus, Ele é contigo. Ele vai te livrar e mostrar o passado dele da mulher de Deus. Ele vai te cobrir com o sangue do Cordeiro. Na terça-feira nós aprendemos sobre a importância de ter o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Irmãos, quando você passa o sangue de Jesus, irmão, na entrada da sua porta, na entrada da sua casa, na entrada do seu coração, mal nenhum ele vai da sua casa, porque ele tem o sangue de Jesus que toca a sua vida. Tenha certeza do seu coração, irmãos, que Jesus, ele peleja por você. Jesus, ele sabe do seu sofrimento, ele contempla a sua angústia, ele contempla a tua prova, mas ele sabe que a vitória vem. E por fim, irmãos, creia no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Jesus, ele vai orar. Ele ora e pede o Senhor para que tirasse aquele sofrimento dele. E passa uma hora e Jesus volta até os seus discípulos, porque Jesus afastou. E eu acho que é em Lucas que vai falar que Jesus estava à distância dele de um tiro de uma pedra. Coloca aí 50 metros de distância. E quando Jesus volta, Jesus vai encontrar os seus discípulos dormindo. No versículo 40 diz: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse: Pedro, disse a Pedro: então em uma hora pudeste vigiar comigo. Irmãos, as pessoas que estão ao seu lado, muitas vezes ela não vai conseguir resolver o seu problema. Mas ainda, irmãos, que eu não possa resolver o seu problema, ainda que João Paulo não resolva o seu problema, ainda que pastor Paulo Júnior, que nem o homem deste mundo, nem o presidente da república, nem o maioral de todos os maiorais dentre os homens resolva o seu problema. Jesus, ele resolve o seu problema. Glória a Deus. E ainda que ele não resolve, irmãos, fique firme, porque Lázaro, quando Lázaro morre naquela parábola, que eu acredito que não é uma parábola, quando Lázaro morre ali, a Bíblia não fala que Lázaro foi curado das suas chagas. E nem que foi Lázaro se enriqueceu para que não precisasse mais daquele rico. Mas a Bíblia diz que Lázaro foi fiel até o fim e foi para o seio de Abraão.
aonde ele viveu uma vida de alegria na presença de Deus. E aquele rico que tinha tudo, todos os bens materiais, ele foi para o inferno, porque ele não acreditava num Deus que podia tirar tudo que ele tinha e restabelecer de novo. Ele não acreditava no poder que havia no nome de Deus. Ele acreditava na força do seu dinheiro, na força do seu poder. Irmãos, não busque. Primeiramente, não busque as coisas bem materiais. Não busque uma cura, não busque um milagre na sua vida. Busque primeiramente o reino dos céus. Aleluia. Jesus diz: buscai primeiramente o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Em nome de Jesus, irmãos, busque primeiro a Deus. Busque primeiro a Jesus Cristo. Porque se você não encontrar Jesus Cristo, outra coisa você nunca vai encontrar. Glória a Deus. Que possa tirar o vazio da sua alma, o vazio do seu coração. O salmista Davi, nos seus salmos, ele vai dizer que por que está abatido a minha alma e por que se angustia dentro de mim? Espere no Senhor, pois ainda o louvarei. Irmãos, louve ao Senhor. João Paulo falou ali sobre o poder que tem o louvor, irmãos. Louve ao Senhor. Paulo, Silas na prisão, louvava ao Senhor. E as paredes daquela prisão caiu, irmãos. A parede daquelas prisões caiu. Porque eles adoravam e glorificavam e exaltavam o nome do Senhor. Quando você faz isso, irmãos, não há muralha que fique de pé. Não há inimigo que não seja derrubado. Como João Paulo disse, eu tenho 1,60 m. E ele foi até generoso, irmãos, que nem isso eu acredito que eu tenho. Mas não é o meu tamanho que vai fazer eu vencer os inimigos. Não é o meu poder, não é o meu dinheiro. Mas quando eu vou vencer o inimigo em nome de Jesus, eu venço o inimigo. Quando Davi parou, irmãos, o gigante Golias, ele disse: eu vou em nome do Senhor, o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. E é nele que eu vou e é por ele que eu vencerei essa batalha. Irmãos, vença o inimigo não pelas suas próprias forças, mas é pela força do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, quando Jesus ele esperava dos seus companheiros um auxílio, uma ajuda, uma intercessão, os seus companheiros dormiam. E a Bíblia diz que aí no versículo 42 diz: e indo segunda vez orou dizendo: meu pai, se este cálice não podes passar de mim, sem que eu beba, faça segundo a sua vontade. Veja, irmãos, que na segunda vez que Jesus vai orar, ele fala a mesma coisa. Veja, a angústia de Jesus era tão grande, irmãos, que a Bíblia diz que ele vai orar 3 vezes. E as 3 vezes a mesma coisa. Sabe, irmãos, quando você está passando por uma prova, que você tenta orar: oh Deus, abençoa fulano, abençoa ciclano, oh Deus, faz isso. Você não consegue, você só consegue pensar na sua prova. Você só consegue pensar na sua luta. Oh Deus, não tem força para orar por mais ninguém. Eu estou tão atribulado, estou tão angustiado, que eu só fiz o meu problema não sai da minha cabeça. E era isso que Jesus estava vivendo, irmãos. Jesus, ele vai 3 vezes orar e ele sempre fala a mesma coisa. Sempre pedindo para Deus o livrar daquele sofrimento, daquela angústia. E a Bíblia diz que, voltando Jesus, achou os outros vezes adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Irmãos, muitas vezes você não vai conseguir uma ajuda do seu irmão, porque o seu irmão também tem problemas, o seu irmão também tem lutas, o seu irmão também está passando por dificuldade. Então, o que eu quero dizer para os irmãos aqui esta noite: una-se com o seu irmão, junte-se com ele e ore os dois juntos. Busque, fale assim: eu vou orar por você, você ora por mim. Abraça o seu irmão, compartilhe os seus problemas, compartilhe as suas angústias. Não acuse o seu irmão, não aponte o dedo para o seu irmão, porque se você olhar para a sua vida, irmão, você deveria já estar morto, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, ele morreu por mim e por você. E é por isso que nós estamos aqui hoje, vivos para a glória de Deus. Irmãos, é tão triste quando você não consegue olhar para o seu irmão com olhar de amor, com olhar de compaixão, com olhar de amor mesmo. Muitas vezes, irmãos, quando um irmão ou uma pessoa
pessoa, eu vou falar isso entre a igreja, irmãos, porque eu não tenho nenhuma parte com o mundo. O mundo, ele olha para mim, quando ele sabe que quando ele conhece os meus problemas, ele olha para mim e vai me acusar realmente. Porque ele não sabe, ele não tem o amor de Deus na vida dele. Mas nós, irmãos, nós temos o amor de Deus na nossa vida. E a Bíblia diz que nós devemos converter todos os dias. Nós devemos todos os dias nascer de novo. Todos os dias nós devemos entregar a nossa vida para Cristo. Todos os dias nós devemos, irmãos, estar com Jesus. Porque, irmão, o inimigo não descansa, ele trabalha para destruir a sua vida todos os dias. E é tão triste, irmãos, quando a gente vê um irmão, quando a gente vê uma pessoa que cresceu com a gente, que vive com a gente, que conhece a gente, se levanta contra nós. Eu, muitas das vezes, irmãos, eu vou falar de mim. Muitas das vezes eu já falei coisas para irmãos meus. Irmãos não de sangue, irmãos em Cristo, que eu me arrependi. Muitas vezes eu fiz fuxico, irmãos, de irmãos meus para outra pessoa. Muitas vezes eu juntei com outros irmãos para falar mal de outro crente. Eu sou para de mim porque eu sou humano, eu sou pecador e eu sou falho. Mas depois que você sofre isso, irmãos, você vai ver a dor que aquele irmão que você falou dele sente. Como é tão triste, irmãos, você saber que uma pessoa se juntou com a outra, uma pessoa que te nega, uma pessoa que come do mesmo prato que você. Uma pessoa que na Santa Ceia come do mesmo pão que você, que bebe do mesmo vinho que você, que senta nos mesmos bancos que você. Começa a falar coisas da sua vida. Muitas das vezes é uma verdade que eles estão falando. Mas Jesus nunca deu autoridade para a igreja julgar ninguém. Irmãos, quando você vê o seu irmão passando por uma luta, por uma prova, não critique, não acuse. Pegue pela mão e o ajude. Levante o seu irmão. Porque uma hora ou outra você também vai estar caído. Como João Paulo diz, a roda gigante, ela gira. Um dia você está lá em cima, mas um dia você também pode estar lá embaixo. Veja que Davi, irmãos, ele é um homem escolhido segundo o coração de Deus. Mas Davi, irmãos, ele adulterou com uma mulher casada e colocou o marido dela para ser morto na batalha. Veja o que Davi fez, irmãos. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Pedro, que é considerado o líder dos discípulos, levou Jesus 3 vezes. Então, irmãos, não ache que você é um super crente, que você nunca vai cair, que você nunca vai fraquejar, que você é melhor do que qualquer um. Você uma hora também vai passar por prova, uma hora você também vai ter o seu momento de tristeza, uma hora você também vai estar no pó. E você não vai querer ver o seu irmão te acusando, criticando e te apontando seus defeitos como os amigos de Jeová faziam. Então, irmãos, ajude o seu irmão. Busca ajudar o seu irmão, porque eu tenho feito isso, eu tenho tentado fazer, compartilhar a dor dos meus irmãos. O apóstolo Tiago, na sua carta, ele vai dizer que a igreja ela tem que se unir para resolver o problema uns dos outros. E é isso que Jesus queria com os seus discípulos, quando os seus discípulos não vigiavam junto com ele. Os seus discípulos dormiam. Jesus queria alguém ali para ajudar naquele momento de fraqueza. Porque Jesus ele estava triste até a morte, disse ele. E ele volta outra vez, na terceira vez, para orar. E ele ora as mesmas palavras, diz o escritor da Bíblia. E na terceira vez Jesus volta e os discípulos estão dormindo de novo. Jesus acordou os discípulos 3 vezes, irmãos, e os discípulos voltaram a dormir. Né? Jesus falou assim, agora levante, irmão, porque agora não tem mais tempo para orar. Agora vamos descer o monte, porque aquele que era de me trair já chegou. E os romanos vieram me buscar. E Jesus parte, irmãos, agora para a morte de cruz, para ser acusado injustamente por mim e por você. E o profeta Isaías escreveu no seu livro, no capítulo 53, no verso 5, diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, você está aqui hoje. Você tem problemas? Tem. Você tem passado por muitos, tem passado. Mas você tem a vida.
Você tem seu nome escrito no livro da vida, irmão. Glória a Deus. É porque Jesus, ele morreu por mim e por você. Ele pegou os meus pecados, ele pegou os seus pecados, e como o Ivan cantou no hino aqui, ele deixou lá na cruz. Foi crucificado lá na cruz junto com Jesus, ser humano, com Jesus humano. E ao terceiro dia, o Jesus Deus, o Jesus Cristo, ressuscitou para a glória de Deus Pai. E para que o meu nome seja escrito no livro da vida, irmãos, necessário é que eu me arrependa de todos os meus pecados, que eu largue o velho homem, que eu mate o velho homem, que o velho homem seja crucificado na cruz como foi Cristo, e que eu seja nova criatura, irmãos. Paulo diz: agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou eu mais quem vive, irmãos, mas Cristo vive em mim. Deixe Jesus viver, irmãos, na sua vida. Deixe Jesus viver no seu corpo. Deixe Jesus fazer da sua vida um vaso, um instrumento para a sua obra. Você vai passar por muitas coisas que você não vai entender. Você vai sofrer muitas coisas que você não esperava. Mas é por amor ao nome de Jesus. Jesus disse para os seus discípulos que quando for ferido o pastor, as suas ovelhas dispersariam. Mas ele ressuscitaria ao terceiro dia e ia diante das suas ovelhas na Galileia. Irmão, Jesus, ele está diante de você. Quando você vai para uma batalha, Jesus está na frente. Pode ser da vitória, irmãos, que você vai vencer. Mas o que eu quero, para encerrar essa minha mensagem, eu quero ler aqui um texto. Está em Mateus, no capítulo 27, no versículo 46. Está escrito assim: e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, eu acredito que aqui foi o momento mais difícil do ministério de Jesus. No momento que ele ficou mais sozinho do que tudo na vida. No momento ali que ele estava no Getsemane, ele estava sozinho porque os seus discípulos não estavam com ele, mas Deus estava com ele. Deus estava ouvindo as suas orações. Deus estava o confortando. Mas aqui no versículo 46 do capítulo 27, Jesus diz que neste momento chega até o próprio Deus o vira as costas, até o próprio Deus o desampara, o deixa despreparado, desamparado. E acredite, irmãos, que quando Jesus pede para Deus, passa de mim este caso, Jesus estava neste momento, no momento que Deus viraria as costas. Quando Jesus fala assim: Senhor, passa de mim esse caso. Jesus, eu não acredito que Jesus estava com medo das chumas querer tomar, dos murros, das chibatadas, até mesmo de ser pregado numa cruz. Mas Jesus estava com medo deste momento aqui, ó, no momento que Deus o vira as costas. E eu li na Bíblia Sagrada, estudando hoje, por essa mensagem, o Senhor me mostrou por que o Senhor virou as costas para Jesus naquele momento. Por que Deus virou as costas para Jesus naquele momento? Muitas das vezes, eu pensava assim, muitas vezes eu acho que os irmãos pensam assim também. Que Deus virou as costas para Jesus naquele momento, porque se Deus ficasse olhando, Deus não ia deixar Jesus morrer, Deus ia tirar Jesus da cruz. Só que Deus ele nunca ia fazer isso, irmãos. Eu tenho certeza que ele queria, mas ele nunca ia fazer, porque Deus ele honra pela sua palavra. E ele falou que Jesus ia morrer na cruz, então Jesus tinha que morrer na cruz. Mesmo que ele quisesse tirar Jesus dali, ele não podia tirar. Mas no momento que Deus vira as costas para Jesus, irmãos, é no momento que Jesus recebe todos os nossos pecados. Quando Jesus recebe todos os nossos pecados, irmãos, o que o pecado faz na vida do homem? Coloca uma separação entre Deus e o homem. O pecado, irmãos, ele coloca um abismo entre eu e Deus, entre você e Deus. Quando você peca, há uma barreira entre você e Deus. Então, quando Jesus recebe o pecado da humanidade sobre si, o pecado separa Jesus de Deus naquele momento. Porque se Jesus ele não recebesse os nossos pecados, irmãos, ele não podia morrer. Porque a Bíblia diz que a morte só vem para aquele que peca. E se Jesus não pecasse, ele nunca ia conseguir morrer, porque a morte não ia ter poder sobre ele, porque a morte só tem poder sobre o pecador. A morte só mata aquele que pecou. Então, quando Jesus recebe os nossos pecados, irmãos, nesse momento a morte tem autoridade para matar Jesus. E é nesse momento que Deus vira as costas para Jesus. Não é que Deus vira as costas para ele. É que o pecado coloca uma barreira entre Deus e Jesus. Só que naquele momento, irmãos, está morrendo um cordeiro.
O sangue que está sendo derramado é um sangue do cordeiro limpo e sem mancha. E aquele sangue, irmãos, nos purifica de todo o pecado. E quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, irmãos, ele ressuscita como um Deus sobre o povo de Israel e sobre nós. Irmãos, Jesus, ele morreu. Ele sofreu uma angústia tão grande que a Bíblia chega a dizer que ele suou o sangue. O sangue saiu pela sua pele, pelo seu suor, pelos seus poros. Imagina a angústia que Jesus estava, a ponto de sofrer, de suar sangue. Eu estava ensinando aqui na escola dominical hoje que uma pessoa consegue suar sangue, irmãos, quando o coração dela dispara tanto. O coração dela bombeia tanto sangue que às vezes não aguenta e o sangue sai para fora. Sabe quando você está com medo, você está desesperado, o seu coração dispara? Quando você tem um livramento de morte, o seu coração dispara, assim que você vai sentir um infarto. Foi isso que Jesus sentiu. O coração dele faltava sair pela boca, porque a angústia que ele estava sentindo era muito grande. E ele sentiu aquela angústia, ele passou todo aquele sofrimento, irmãos, por mim e por você. Dê valor a este homem, irmãos, porque ele morreu por você na cruz. Esqueça todos os seus problemas, busque primeiramente o Senhor. Irmãos, talvez os seus problemas nunca serão resolvidos, talvez você vai morrer com eles. Mas a maior vitória, irmãos, de um crente não é ter os seus problemas resolvidos, mas é ter o seu nome escrito no livro da vida. Tenha certeza, irmão, de que o seu nome está escrito no livro da vida e fique tranquilo na presença do Senhor. Porque ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte, não temas mal algum, porque o Senhor, ele está contigo e ele te dará a vitória. Irmãos, creia que Jesus morreu por você, pelos seus pecados. Crê somente nisso, irmãos. Aceite Jesus como seu Salvador todos os dias de sua vida. Confesse os seus pecados ao Senhor. Peça perdão ao Senhor pelos seus pecados. E tenha certeza que Cristo já te perdoou em nome de Jesus. E lançou todos os seus pecados no mar do esquecimento. Agora você é nova criatura em Cristo Jesus. Viva para Ele, sirva a Ele e faça a sua perfeita, agradável vontade dele. Faça a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Nem tudo, irmãos. Aí você pensa assim, irmãos, mas eu estou fazendo a vontade de Deus e está doendo. Mas você já parou para pensar que o remédio que cura uma enfermidade é aquele que amarga? Aquele remédio que é doce, ele nunca faz efeito. O remédio bom é aquele que amarga, aquele que você fecha a cara para tomar. Esse é o remédio que cura a enfermidade. E Jesus, irmãos, ele é desse jeito. Talvez você vai sentir algumas dores ao decorrer da sua vida, mas é Deus trabalhando para você receber a sua vitória. Creia somente nisso. Jesus morreu por você e Ele quer te salvar. Se mantenha firme na presença do Senhor. Como uma das cartas de João à igreja, eu não lembro qual igreja, mas que é a igreja de Laodiceia, Deus fala assim, você com pouca força você tem se mantido na minha presença. Então, irmãos, eu não sei tanta força que você tem, mas fica firme na presença do Senhor, porque Ele te dará a vitória. Amém? Amém. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé, para nós aqui fazermos uma oração. Eu quero que os irmãos esqueçam os seus problemas, esqueçam as suas lutas, porque todos aqui têm problema, todos aqui têm passado por lutas. Esqueça a panela lá na sua casa que está vazia, esqueça a conta que você tem que pagar amanhã, esqueça a enfermidade que está no seu corpo e somente ore ao Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na sua vida. E agradeça ao Senhor sobretudo pela sua salvação em Cristo Jesus. O salmista vai dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós e é por isso que estamos alegres. Ore ao Senhor, agradecendo ao Senhor Jesus Cristo pelo seu sacrifício, pela sua morte aí na cruz do Calvário. Ore também pelas pessoas que estão desviadas e ore também pelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus, o seu familiar, o seu amigo, o seu companheiro. Ore por ele agora, lembre dele agora no seu coração. Peça ao Senhor para que o visite, para que o Espírito Santo traga um bálsamo sobre a sua vida, traga a revelação de Jesus sobre a vida deles, que eles creiam que Jesus morreu por eles também, para que eles possam também receber a sua salvação. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, eu te glorifico, Senhor, eu te exalto, meu Deus, nesta noite aqui, neste culto, Pai. Meu Pai, eu quero agradecer
agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, por tudo que eu tenho em minha casa, pelos meus filhos, pelo meu filho, Senhor, pela minha família, pela minha mãe, Senhor, pelos meus irmãos. Eu quero agradecer ao Senhor pela minha saúde, Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor pelos bens que eu tenho, Pai. Eu quero agradecer pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Eu quero agradecer ao Pai pela vida do pastor João Paulo, pela vida do cooperador irmão Ivan, da irmã Luz, da irmã Consuelo, Pai, da irmã Carminha, que aqui não está, Senhor, da irmã Cida, da irmã Andréia, Senhor, da irmã Ana Flávia, da irmã Girene, do irmão Tiago, Pai, do irmão Lucílio, de todos, ó Pai, que eu não vou lembrar o nome aqui agora, mas o Senhor conhece todos eles. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que professam a mesma fé que a minha, pelos irmãos que amam o Senhor como eu amo, dos irmãos, ó Pai, que vivem na Tua presença, ó Pai, dos irmãos que têm pelejado, que têm sofrido, que têm lutado para estar na Tua presença. O diabo tem levantado, Senhor, mas o Senhor é maior na vida deles, e a porta do inferno não prevalecerá contra a Tua igreja. Obrigado, ó Pai, acima de tudo, ó Pai, pelo Seu sacrifício ali na cruz. Obrigado, Pai, por Teu filho morrer por mim. Obrigado pelo amor do Teu filho ser tão grande. Ele é muito de amar a minha vida acima da dele, ó Pai. Obrigado, Senhor, por ele ter sofrido por mim, por ele ter morrido por mim, por ele ter morrido por cada um dos irmãos da festa. Ó Pai, obrigado, Senhor, pelo sangue derramado ali na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, pela sua angústia e pelo sofrimento que Jesus passou em meu lugar. Assim como o profeta Isaías disse, ó Pai, que ele pegou toda a minha enfermidade, pegou todos os nossos pecados e deixou lá na cruz do Calvário. Que eu possa esquecer, ó Pai, os meus problemas, as minhas angústias, as minhas tribulações e esperar somente em Ti. Pois ainda, ó Pai, eu louvarei, mesmo que a minha alma esteja batida, eu ainda louvarei. Eu faço um pedido ao Senhor, Deus, que eu possa morar na Tua casa todos os dias da minha vida e aprender no Seu tempo, ó Pai, em um nome santo de Jesus. E assim eu agradeço essa rica oportunidade. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos?